Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 30 de dezembro, celebramos São Sabino. Nosso santo de hoje nasceu, muito provavelmente, entre os anos 320 a 330 da era cristã. Não se sabe muita coisa sobre a sua infância, sobre a sua juventude, somente que ele é originário da região da Sabina, uma região bem próxima da cidade de Roma, a nordeste, mais precisamente, de Roma. Sabe-se também que ele foi diácono na Arquidiocese de Milão e ali ele foi um grande companheiro, muito amigo do famoso bispo Santo Ambrósio. No ano de 372, o Papa da época, o Papa Damaso I, enviou São Sabino para participar do Concílio do Oriente, que tinha o grande objetivo de debater sobre a heresia ariana. O arianismo defendia que Cristo tinha apenas a natureza humana, não sendo o verdadeiro Deus. Então, São Sabino participou desse concílio e, na volta dele para a Itália, o Papa pediu que ele fosse levando cartas a vários bispos na Itália, esclarecendo os bispos sobre os erros do arianismo. Nesse tempo, ele passou a ser muito admirado, um homem de muita confiança do Santo Padre, e acabou sendo ordenado bispo. E como bispo, ele foi para a diocese de Piacenza, que ficava perto da cidade de Milão. Lá ele passou 45 anos, ele morreu muito velho, morreu com quase 110 anos de idade. Ele era, como bispo, muito conhecido e muito querido pelas pessoas, pelo seu grande conhecimento, muita sabedoria ele tinha, um grandíssimo zelo pastoral, um homem muito virtuoso e muito próximo dos fiéis. Ele era muito humilde, muito caridoso, de profunda vida de penitência e de oração, uma pessoa muito simples, costumava andar com roupas muito simples, muitas vezes andava descalço pelas ruas de Piacenza, conversando com as pessoas, era tido pelas pessoas como um verdadeiro pai. E ele nunca deixou de ter contato com Santo Ambrósio. Até hoje nós temos acesso a várias cartas que eles trocaram entre si, em que eles debatiam questões doutrinárias, os erros do arianismo, os rumos que a igreja deveria trilhar. E ele continuou como bispo em Piacenza, São Sabino, sendo um homem de muita confiança do Papa. Por isso o Papa muitas vezes o enviava a outras regiões da Itália, onde ele passava um bom tempo para formar novos bispos, para orientar os bispos sobre os erros do arianismo e de outras heresias, para acompanhar bispos jovens, para que eles não se desvirtuassem, porque na época havia muita confusão e frequentemente os sacerdotes, inclusive os bispos, se desorientavam, não tinham uma formação sólida. Então, São Sabino foi uma espécie de braço direito do Papa para fazer esse tipo de missão. E como ele costumava passar muito tempo nessas diversas regiões, existem várias cidades da Itália, até hoje, sobretudo do centro da Itália, que consideram que São Sabino foi bispo daquela cidade. Oficialmente ele nunca foi, mas o pessoal admirava tanto ele de fato tinha passado tanto tempo com aquelas pessoas que elas tinham São Sabino como o seu verdadeiro bispo. Mas bispo mesmo ele foi de Piacenza, como nós dissemos, por 45 anos praticamente. Além disso, também a pedido do Papa, ele participou de vários sínodos que foram importantes para a igreja naquela época, ali no século IV, e ele morreu, como nós dissemos, depois de viver quase 110 anos, morreu no dia 11 de dezembro do ano de 420. Demorou para que ele fosse canonizado ainda muitos anos, para que ele fosse oficialmente reconhecido como santo, e até hoje as relíquias dele estão lá na cidade de Piacenza, que costuma celebrá-lo no dia 17 de janeiro. A igreja, no seu calendário oficial, colocou a memória de São Sabino para o dia 30 de dezembro, mas Piacenza o celebra mais festivamente no dia 17 de
janeiro, certamente para que a celebração desse bispo, que foi tão importante para aquela cidade, não compita com as grandes celebrações que giram em torno do Natal. Nesse dia 17 de janeiro, as relíquias de São Sabino, lá em Piacenza, costumam ser levadas da igreja onde elas geralmente ficam até a chamada Igreja dos Apóstolos. E os fiéis costumam acompanhar com muita devoção, com muita admiração até hoje, diante de toda a importância que São Sabino teve na evangelização daquela região da Itália. Nos inspiremos na vida desse grande bispo dos primeiros séculos da vida da igreja, que foi tão importante para o Papa, para a igreja naquela época, lutando pela verdade, sendo próximo dos fiéis, sendo um pastor verdadeiramente zeloso, de profunda vida espiritual e de profunda proximidade com as pessoas. Um pastor que de fato se encarnou na realidade dos fiéis, na realidade da igreja no seu tempo e que dessa forma, sendo humilde e sendo dócil, foi resposta. Aprendamos com ele. São Sabino, rogai por nós.